Flamengo e Corinthians, Nottingham Forest e Manchester City. Separei os dois melhores jogos desse domingo para a gente analisar as odds aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar por esse Flamengo e Corinthians. Para mim, o melhor jogo do dia. Grande jogo, grande clássico, dá para se dizer, entre as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. O Flamengo mandante jogando em casa. E o jogo no Nottingham Forest contra o Manchester City já seria um jogão pela temporada que o Forest faz. E ainda mais em uma semifinal de Copa da Inglaterra, né? O Crystal Palace que hoje na outra semifinal passou o carro para cima do Aston Villa, já tá na final também da Copa da Inglaterra. Então a gente vai olhar primeiro para esse Flamengo e Corinthians, beleza? As odds da partida estão assim. Vitória do Flamengo pagando 1,45, o empate 4,10, vitória do Corinthians 7,50. Aqui eu já acho que tá desregulado, tá bom? Acho que a vitória do Flamengo tinha que pagar pelo menos ali 1,60, 1,65 talvez. A vitória do Corinthians ali 1,55, 1,80, que 1,55. Lá para 5,85, 6 mais ou menos. Mas não acho que seja para toda essa discrepância entre as odds. O Flamengo é melhor, o Flamengo é melhor treinado. O Flamengo joga em casa, joga no Maracanã, tudo isso é verdade. Mas, cara, o Corinthians tem um timaço também. Tem um baita goleiro que é o Hugo, enfrentando o seu ex-clube, o Flamengo. Tem o Depay, que é um baita jogador. O Carrillo, que se encontrou muito bem no Corinthians. Então, assim, é um Corinthians que vai dar muito trabalho. Essa é a tendência, pelo menos. E pagar o de 7,50 eu acho exagero. O Flamengo é favorito. O Flamengo jogando em casa, talvez vença. É até que provável que isso aconteça. Mas pagar só 1,45, eu discordo. Vamos ver aqui as linhas de finalização primeiro. Aí depois a gente vai passar pelo jogo do City, que nem eu falei, e a gente pega um gol específico em cada um dos dois jogos. Queria destacar, eu tô gravando esse vídeo 8h30. A linha do Rodrigo de fora da área, que eu trouxe no vídeo de ontem, bateu, odd 17. Não porque o Rodrigo fez gol de fora da área, mas porque o Mbappé entrou no lugar dele e fez. Por sinal, baita título do Barcelona, gol no finzinho da prorrogação com o Koundé. Cara, um jogaço. Enfim, aí a gente tá dependendo só do Ganso de fora da área contra o Botafogo. Por mim, o Ganso poderia não começar, essa linha anular e ficar só do Mbappé, eu já estaria feliz. Mas se o Ganso jogar, foi a linha que eu escolhi e agora é torcer, né? Enfim, olhando pro lado do Flamengo, que paga de 2, pra primeiro tempo só ter o Léo Ortiz, então não vale a pena, o Léo Ortiz é zagueiro. Do lado do Corinthians, o primeiro aqui, o Carrijo. Carrijo para jogo todo eu usaria, para primeiro tempo não. Gustavo Henrique para jogo todo eu não usaria, primeiro tempo menos ainda. O Ranieri para jogo todo eu acho que eu não usaria, para primeiro tempo muito menos. Cara, o Bidon é uma boa linha. A última vez que eu peguei do Bidon no jogo foi contra o Palmeiras e ele não chutou, mesmo jogando mais avançado sem o Garro. Mas é uma linha boa, cara. Odd 2 pro Bidon, meio campista. O Corinthians pode jogar com Ranieri e José Martinez. E o Bidon ser esse cara mais avançado, com mais liberdade. Fazer uma função não igual a do Garro, porque o Bidon tem um cacuete defensivo maior. E não tem, logicamente, a qualidade do Garro. Mas é um cara que pode chegar à frente. É um cara que, se for substituído, deve entrar algum meio campista também no lugar dele e a linha fica viva. Então essa linha do Bidon eu acho uma boa, tá bom? E a gente vai utilizar ela. Linha de gol do Flamengo não vai pagar quase nada. Gol do Corinthians, pagou de 1,83. Se pagasse de 2 era cogitável, né? E o Thiago no primeiro tempo do Corinthians paga o quê? 1,30? É, 1,30. Caraca, adivinhei. Linha de cartão no primeiro tempo, será que do Flamengo pagou de 2? 1,72. Corinthians 1,44. Eu acho que eu nem utilizaria e mesmo assim não paga. A linha utilizada aqui vai ser de um chute do Bidon no jogo, tá bom? De 2 isso daí. Essa é a parte boa de ter a substituição agora, né? Já faz um tempinho que foi implementado na bet aqui. Que se o jogador foi substituído, a aposta continua viva, né? Vai para o quesito de substituição. O cara que entrou no lugar dele substitui a linha dele. Eu acho isso muito bom.
Isso daí só é ruim quando um grande craque sai machucado no primeiro tempo e entra um cara que não é tão bom. Isso aconteceu comigo um tempinho atrás, no jogo do Santos contra o Atlético Mineiro. Eu peguei um gol do Neymar e o Neymar saiu machucado e entrou o Rolaser. O Rolaser nem é ruim, mas não se comparar ao Neymar, né? E aí a linha não bateu era tipo o bingo de 4 marcadores de gols. Eu acertei 3. Ficou faltando só o Neymar. E aí o Neymar saiu machucado. Faz parte. Enfim, eu vou com essa do Bidon. E aí no jogo do City agora. E eu não tenho isso de só uma linha, mas é porque de fato só encontrei essa linha, tá bom? Então aqui no jogo do Nottingham Forest contra o Manchester City, eu falei Copa da Inglaterra, é Copa FA, né? FA Cup. O Newcastle já ganhou, eu não sei se é Copa da Liga Inglesa ou Copa da Inglaterra, cara, é muito confuso. É uma das Copas da Inglaterra em fase decisiva isso daqui, semifinal. As odds de resultados estão assim. Vitória do Forest, odd 4,50, o empate 3,75, vitória do City 1,72. Aliás, isso daqui é jogo único? Eu acho que é jogo único, né? Eu acho que o Crystal Palace, eu acho que com a vitória garantiu vaga na final, deve ser jogo único. É, eu acho, né? Enfim. Acho que tá desregulado essas linhas, tá bom? Nottingham Forest. Cara, será que é o Forest mandante mesmo ou campo neutro, será? Infelizmente aqui não fala, né? Deixa eu fazer o seguinte. O canal é meu, eu faço da forma que eu quiser. Vou ficar aqui na tela grande aqui, só para eu pesquisar qual que vai ser o estágio do jogo, tá bom? Porque isso faz diferença. Cara, estádio, deixa eu ver aqui, o jogo vai ser 12h30, né? Ahn, Wembley, jogo único, tá? Jogo único. Eu acho que o do Crystal Palace hoje deve ter sido em Wembley também, então, tá? Então é jogo único isso daqui. E aí faz mais sentido essa linha do Nottingham Forest pagar tanto, né? Se o Forest jogasse em casa, essa linha não podia pagar de odd, não podia passar de odd 3,20, né? Pelo momento atual, né? No meu ponto de vista, pelo menos. Mas esse jogo sendo um Wembley, até faz mais sentido essa linha do Forest pagar 4,50, tá? Mas mesmo assim, eu acho que a linha do City poderia pagar ali 1,80, 1,85 e a do Forest ali 4,30. Acho que estaria mais coeso com a realidade. De um mês pra cá, o City melhorou bastante, tá? O Marmoush se encontrou no time, até o De Bruyne voltou a apresentar alguns jogos bons. Mesmo sem o Haaland, o City começou a embalar uma fase até que boa, a gente vê aqui, né? E é um Forest que começou a oscilar bastante, tanto é que em alguns momentos sonhou até com título e vai chegar nessa reta final sem chances, né? Justamente pela oscilação natural. O estranho não é o Forest tropeçar. O estranho é o Forest ter chegado a brigar por título. Enfim. Vamos olhar aqui para as linhas de finalização primeiro. E aqui, né? Como é uma liga europeia de elite, eles abrem linha de falta cometida, desarme, então a gente vai ter mais opções para analisar, tá? Olhando aqui primeiro para o lado do Forest, finalização no primeiro tempo, vamos olhar de baixo para cima. Tá? Aliás, de baixo para cima não. Partida aqui de odd 2. Danilo no primeiro tempo não vale a pena. Anderson no primeiro tempo também não vale a pena. E Yates também não. Se fosse para jogo todo, valeria. Para primeiro tempo, não. Neck Williams é um ala, né? Uma defesa com 3 zagueiros, mas não utilizaria. A partir do Murilo dá para usar para jogo todo. Murilo zagueiro, Milinkovic zagueiro. Nico Domingues é um meio-campista. Só que é um meio-campista muito defensivo. É como se fosse a linha do Ranieri no jogo do Corinthians. E é por isso que eu não vou usar, tá? Se fosse a linha do Danilo, eu utilizaria, que é um cara que chega mais à frente. Mas essa linha do Nico Domingues, talvez possa valer a pena, porque é meio campista. Pra quem quiser, né? Mas por ser um cara mais defensivo, eu não vou usar, não. Bolli é zagueiro, Morato zagueiro, Sangaré é um volante, assim como o Domingues bem defensivo. O Ainá é um ala ofensivo, assim como o Neco Williams. Ainá é estorino. Alex Moreno lateral, barra ala também, enfim. Mas aqui tem linhas boas, tá? A linha do Ainá e do Nico Domingues, cara, são boas. Aqui, ó. A linha do Nico Domingues e a linha do Ainá estão boas, tá? O Sangaré é um cara até mais defensivo do que o Domingues.
Então não utilizaria. Mas para algum bingo, para quem quiser, dá para usar a linha do Domingues, dá para usar a linha do Ainá, do Sangaré talvez. Tá. Filtrando um pouquinho mais para algo que eu goste mais, é por isso que eu não vou usar, porque o Domingues é um volante defensivo, o Sangaré mais ainda, o Ainá é um ala. Tá, mas essas três linhas são interessantes também, muito por conta da odd. Olhando para o lado do City agora, odd 2 no primeiro tempo, Gvardiol não vale a pena, Vitor Reis também não, Kuzanov também não. Cara, esse Bright White, eu acho que é o que era do Everton. Eu acho o zagueiro, tá? O Akanji não, o Rubem Dias não, o Rico Lewis sempre tem odds exageradas, cara. Mas eu não vou usar não. Tá? Rico Lewis para jogo todo teria uma odd pelo menos 2, mas eu não vou usar não. Linha de gol do Forest paga 1,50, do City paga 1,16. Linha de cartão para primeiro tempo do Forest paga 1,53, do City paga odd 2. Linha de falta agora. Elanga e Hudson Odoi são atacantes, não utilizaria. Do lado do City, linha de falta que paga odd 2. Tem o Phil Foden, mas também é um meio avançado. O Rubem Dias é zagueiro. Eu gosto de pagar meio de campista, né? Se tivesse tipo o Kovacic ou até mesmo o Gundogan, aí eu usaria. Linha de desarme agora. Chris Wood, centroavante, paga 3,50. Mas como eu falei, centroavante não vale a pena. No lado do City, de desarme. Cara, também não. O Thiago no primeiro tempo do Nottingham Forest paga quanto será? 1,25. Então também não. Não vou usar nada não. Mas as melhores linhas aqui, ó, são as seguintes na minha visão. Deixa eu até filtrar aqui pra partida inteira. Pra bingo, pra quem quiser, dá pra usar, tá? Eu acho que eu vou montar um bingo depois aqui. Ó, Rico Lewis, um chute no jogo. E no lado do Nottingham Forest, Ainá e Nico Domingues, tá bom? Ainá e o Nico Domingues. Eu não vou nem falar o Sangaré, porque ele é um cara que é ainda mais defensivo que o Domingues, tá? Mas dá pra usar como bingo isso daí. Junto com o do Bidon também. Ah, cara. Sinceramente, tanto faz. Vou usar do Ainá, Nick Domingues e do Rico Lewis. Tá bom? Que Rico Lewis. Aí. Isso daí juntando deu uma odd 11. Tá beleza? Odd 11 com o do Bidon foi pra uma odd 2. Tá? E é isso. Então, mod 22. Essas que eu monto aqui eu não pego individual, tá? Só as que eu monto específicas para do dia utilizando todos os jogos. Aqui eu acabo que forço um pouquinho a mais em algumas linhas. Por exemplo, a do Bidon talvez eu não utilizaria porque é um Corinthians ainda se adaptando à saída do Ramon Dias. E aqui nesse do Forest, o Ainá é ala, não usaria. Nico Domingues é um meio campista defensivo. O Rico Lewis é um lateral de origem que vem pro meio de campo com bola rolando. Então eu não utilizaria nenhuma dessas linhas como individual. Mas como é um bingo, né, um de 22, aí eu vou utilizar. Só deixa eu raciocinar o seguinte, porque eu vou pegar variação e variação da variação disso. Então, essa odd 11, se eu pegar 3 chutes de cada um desses, cara, eu vou querer deixar só um do Forest. Eu só tô em dúvida entre o Ainá ou o Nico Domingues. Cara, deixa eu pensar. O Ainá ele vai fazer esse corredor pela esquerda, provavelmente. Tendo em vista que o Forest deve jogar com 3 zagueiros, ele pode fazer esse corredor pela esquerda. E o Nick Domingues é um volante, mas pode ser substituído. E a partir disso entrar um cara que possa finalizar também, né? Cara, Ainá ou o Nico Domingues? Cara, eu vou deixar o Nico, tá? Porque o Ainá é um cara que é... Vou tirar o Rico Lewis também, vou deixar só o Nico Domingues. Porque aí o Nico Domingues e o Bidon são meio campistas. Então a gente vai ter um critério nos dois jogos iguais, né?
A diferença é que o Bidon tem mais liberdade de chegar à frente do que o Domingues. Só que o Domingues joga em um time que tem 3 zagueiros. Isso daí deu uma odd 4,20. Tá bom? De recomendação fica o Rico Lewis e o Aina, então. Também, né? Pra quem quiser. Aí a variação aqui, ó. 2 do Nico Domingues. Odd 6,50. No jogo do Corinthians. Corinthians aqui. 2 chutes do Bidon. Deve pagar muito próximo também. Aqui, ó. 2 chutes. Corinthians. E Bidon, 5,50. Juntando isso daqui deu uma odd de 35,75, né? E aí a variação, que é 3 chutes do Bidon e 3 do Domingues. Isso daqui dificilmente vai bater, tá? É mais por vai que, né? É muito por essa linha do vai que acontece. E então aqui do lado do Forest agora, linha de 3 chutes do Domingues, tá? Pra essa linha de 3 chutes bater, cara, eu diria que só se entrasse algum outro jogador, ele dasse 1 ou 2 chutes, de preferência 2 chutes, e entrasse um cara ofensivo no lugar dele e finalizasse. E é isso. Tá, então, odd 323 daí. 3 chutes do Domingues, 3 do Bidon. Muito difícil isso daqui bater. Se bater, vai ser só com os caras que entrarem no lugar deles, tá? Gol específico, olhando primeiro aqui para Forest e City. Antes da gente olhar as odds, vamos pensar nas linhas que eu utilizaria. No lado do Forest, gol de cabeça do Chris Wood. De fora da área do Hudson Odoi. Não, de fora da área do Gibbs White. Fora da área do Gibbs White e de cabeça do Chris Wood. Tá, o Hudson Odoi de fora da área também faz sentido. Até o Elanga. Mas principalmente o Gibbs White, o Chris Wood e talvez o Hudson Odoi, que nem eu falei. O lado do City. Fora da área do De Bruyne. Fora da área do Foden. Fora da área do Savinho. Marmouche de cabeça eu não usaria, não. Principalmente o De Bruyne de fora da área. Porque ele tá em reta final de passagem, eu gostaria, tá? Então, ó, Chris Wood é um mod 6,50. Paga pouco, não vale a pena. Marmouche de cabeça é mod 17, mas não é bem a característica dele. Ó, o Gibbs White de fora da área é o mod 11. Até o momento é essa. Vamos ver o que mais. O Elanga de fora da área é mod 21, mas é um cara que infiltra muito também. O que mais aqui, ó? Foden de fora da área, odd 8, paga pouco. Hudson Odoi de fora da área, odd 17. Só que o Gibbs White é mais importante pro time. É, mais identificado com o clube, pode cobrar falta, né? Até o momento é o Gibbs White. Savinho de fora da área, odd 19. Acho que vai ser essa. Brasileiro, em fase decisiva, vai querer aparecer. Corta da direita pro meio. Acho que vai ser o Kovacic, hein? De Bruyne de fora da área, odd 10 também. Essa do De Bruyne eu acho uma boa. Cara, o Savinho odd 19 é boa. O Gibbs White odd 11 é boa. Mas o De Bruyne pagando odd 10 em reta final de passagem, chutando de fora da área, cobrando falta, eu vou no De Bruyne, tá bom? E aí no jogo do Flamengo, Flamengo e Corinthians agora, vamos pensar aqui nas linhas antes de olhar primeiro. Do lado do Flamengo, Pedro de cabeça, se ele já começar como titular. Arrascaeta de fora da área. Cebolinha de fora da área. Cebolinha de fora da área, Arrascaeta de fora da área e Pedro de cabeça. No Corinthians, Yuri Alberto de cabeça, se jogar. Cara, o Depay faz de cabeça, faz de fora da área, não tem bem um padrão, né? Uma jogada típica. Mas Yuri de cabeça, cara, o Bidon ou o Carrijo de fora da área eu não vou usar, não. Vai ser isso então. Yuri Alberto de cabeça, Pedro de cabeça, Arrascaeta e Cebolinha de fora da área. Vamos analisar as odds agora. Ó, o Pedro de cabeça, 4,33. Chega a ser bizarro pagar só isso. Não tem a menor condição. Que isso, cara. Que mais? Arrascaeta de fora da área, odd 8,50. Muito pouco. Cebolinha de fora da área, odd 10. Até agora é isso. Yuri de cabeça, odd 21. Vai ser essa. Não tem como, cara. Tá pagando muito bem. Ó, Luiz Araújo também seria uma boa de fora da área, mas só de 6,50.
O Plata, odd 10 de fora da área. Cara, ó o Depay aqui, ó. De cabeça, odd 41. Fora da área, odd 21. Não é ruim, não. Tá, é uma linha boa, por sinal. Tanto de cabeça, tanto de fora da área. Mas não existe bem no estilo de jogo dele, né? E o Yuri é centroavante. Então, um gol de cabeça de um centroavante, odd 21, eu vou nele. Então, De Bruyne de fora da área, Yuri de cabeça. As outras recomendações, Cebolinha de fora da área. No jogo do City, Savinho de fora da área ou Gibbs White de fora da área, principalmente o Gibbs White, tá? Porque estando aqui com De Bruyne e Yuri Alberto, a gente tá com a principal referência ofensiva do Corinthians junto com o Depay, né? E no jogo do City a gente tá com o principal meio de criação que chega chutando de fora da área, na reta final de passagem pelo clube, querendo encerrar bem a passagem dele com título, né? Que a única chance de título é justamente nessa Copa. Então, De Bruyne de fora da área, Yuri de cabeça. Outras recomendações no jogo do City: Savinho de fora da área, Gibbs White de fora da área. No jogo do Corinthians, as duas do Depay estão boas e do Cebolinha de fora da área tá boa também, tá? Então, ó, de 210 isso daqui. E tá aí, então. Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, deu pra analisar as odds dessas duas partidas. Cara, esse jogo do Flamengo e do Corinthians promete, tá? Eu sei que ainda é um Corinthians que aparentemente acertou com o Dorival, mas o cara nem chegou direito no Corinthians, não apresentou nada diferente. É um time ainda meio remendado depois da saída do Ramon Dias. Mas tem muita qualidade nos seus jogadores. É um Flamengo melhor treinado, até porque o Corinthians hoje não é treinado, né? Ainda não tem técnico direito. É um time muito encaixado do Flamengo, mas que vem tendo dificuldade pra fazer gols, por incrível que pareça, né? Vem de alguns jogos zerado. LDU e Vasco, 2 jogos seguidos que o Flamengo não fez gol. Isso é muito raro para um time com ataque tão bom. Enfim, enfrenta um Corinthians que tem um baita goleiro que é o Hugo. Então o Corinthians pode sim fazer jogo duro. E eu gostei das linhas que a gente selecionou aqui, principalmente a do Bidon, né? A do Nico Domingues foi um pouquinho forçada. Se eu usasse a do Ainá mais ainda, do Rico Lewis mais ainda. Mas são linhas que, muito pela odd, faz sentido também a utilização delas dependendo da sua escolha, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, não gostou, deixa o dislike, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!